Tudo bem, irmãos? Como é que vocês passaram esses dias? Passaram bem? Novamente estamos juntos para fazermos uma meditação da Palavra de Deus para a nossa edificação. E essa meditação é um pré-momento, é um preparo para o nosso momento de oração, não é? Então, antes de começarmos a leitura da palavra e a meditação, a gente vai fazer uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por este dia que o Senhor está nos dando. Agradecemos ao Senhor porque nós podemos dar louvores ao Senhor pela infinidade de bênçãos e cuidados do Senhor para conosco. Neste momento, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor pela tua igreja, pelo teu povo, por aqueles que estão enfermos, e te agradeço por aqueles que já se recuperaram, e peço que o Senhor continue a sustentar e a guardar a tua igreja nesse momento tão difícil. Perdoa-nos por nossos pecados, porque assim oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de ler alguns versículos do Salmo 36, ou seja, os 10 primeiros versículos, que dizem assim: a prevaricação do ímpio fala no seu íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo, Senhor. Tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam às sombras das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o assunto motivos de louvor a Deus. Nesse salmo, o autor mostra duas situações. O autor, que é Davi, ele mostra duas situações. A situação do ímpio, do homem que não conhece a Deus, do homem que não tem temor de Deus, do homem que não tem freio na sua vida, do homem que faz tudo de mal, simplesmente sem ter um pingo de freio, um pingo de temor a Deus. Mas depois ele mostra o comportamento do justo e aquilo que Deus faz para aqueles que o temem. Eu diria, que bom que cada homem pudesse refletir e pudesse vir para o lado de Deus, pudesse refletir o quão bom poderá ser Deus para a sua vida, o quão bom Deus tem sido para com a humanidade, embora esta seja composta de uma infinidade muito grande de homens ímpios que não temem a Ele. Mas mesmo assim, Deus chega a ser bom para a humanidade, porque a própria palavra diz que Ele faz cair as chuvas sobre o bom e sobre o mal. O sol brilha sobre todos. A chuva e o sol também são manifestações da bondade de Deus. Davi mostra aqui o contexto da bondade de Deus para aqueles que o temem.
Nós vemos lá, a partir do versículo 5 e o 7, Davi, ele glorificava a Deus por sua benignidade. Deus é bom. A benignidade de Deus causava admiração em Davi. A palavra diz que as misericórdias de Deus chegam até as excelsas nuvens. Claro que é uma linguagem simbólica, não é? Mas para dizer que a bondade de Deus não tem limite. E você que é um cristão, você que segue a Jesus Cristo, você pode olhar para a tua vida, você pode olhar para trás, você pode perceber o quanto Deus tem sido bom. Você pode chegar a essa conclusão. E o salmista, para dizer que não tem limite, ele disse: as misericórdias de Deus, ou as misericórdias de Deus, chegam até as excelsas nuvens. Mas também Davi glorificava e enaltecia a Deus pela sua fidelidade. Deus é fiel. O homem é infiel, o homem escorrega, o homem vacila, o homem perde a paciência, o homem, por qualquer coisa, qualquer motivo, agride, o homem, por qualquer motivo, ele ataca aqueles que se aproximam dele e que ele desconfia de alguma coisa. Mas Deus é fiel. Deus teria motivos suficientes para nos destruir. Deus tem motivos suficientes para destruir a humanidade e até mesmo aqueles que são servos dele. Quantas coisas erradas fazem? Mas Deus é fiel. E a palavra diz que, mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, ele enaltecia Deus pela sua fidelidade. E Davi tinha autoridade para dizer isto, porque Davi passou por momentos difíceis. E Deus não o destruiu, Deus não o matou, Deus não o extinguiu. Quando Davi prontamente se arrependeu, Deus prontamente o perdoou. Deus prontamente o restabeleceu, Deus prontamente o levantou. Então ele tinha motivos suficientes para louvar a Deus e enaltecê-lo por sua fidelidade. Um outro motivo pelo qual Davi glorificava a Deus era devido à justiça de Deus. Deus é justo. Lá em Adão, o homem se separou de Deus. E a justiça de Deus levaria o homem para o inferno, levaria o homem para a perdição eterna. Mas a partir da queda, Deus já proveu a redenção do homem. O plano de redenção já estaria estabelecido. E o tempo passou, e aqueles que pudessem, através da sua vida, crer no Redentor que viria, poderiam ser justificados. E hoje a humanidade crê no Redentor que já veio, que é Cristo Jesus. Você pode ser justificado. A humanidade pode ser justificada, porque a palavra diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, em Jesus Cristo, através do seu sangue derramado e através da sua morte inocente na cruz, ele foi para a cruz como um pecador, mas era inocente, pois não pecou. Morreu, foi sepultado, ressuscitou. E em Cristo, ele nos justifica. Então Davi glorificava a Deus por causa da sua justiça, mas também Davi glorificava a Deus por causa
dos seus justos juízos. Está lá no versículo 6. Deus é justo em seus juízos. Pela vida passamos por julgamentos injustos. Hoje mesmo estava vendo uma reportagem de uma pessoa famosa, não vou citar o nome, e ela foi solta recentemente. E ela disse: finalmente fizeram justiça para mim, porque eu estava preso injustamente. Saiba que Deus tem justos juízos. E se por acaso Ele nos disciplina, Ele está sendo justo em seus juízos. Mas uma coisa que a Bíblia deixa muito clara através de suas páginas é que Deus aplica o juízo, mas juntamente com o juízo vem a misericórdia. E a gente vê através da palavra que muitos que, embora errados, embora merecendo o juízo, ao se arrependerem, Deus justificou, Deus perdoou. Então Davi, ele glorificava a Deus e se admirava ao ver um Deus e ao servir um Deus tão perfeito. Uma outra coisa que levava Davi a glorificar a Deus era, através da sua vida, ele via a provisão divina sobre toda a criação. Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou a humanidade, Deus criou os animais e Deus provê para toda a sua criação, inclusive para nós, seres humanos. A Bíblia diz que Deus se preocupa com os pardais. A Bíblia diz que Deus se preocupa com os leões, com os filhotinhos dos leões. Mas também Deus provê para nós, seres humanos pecadores. Então Davi tinha motivos para louvar a Deus. Mas também Davi louvava a Deus porque ele olhava para o futuro e ele sabia que o futuro estava nas mãos de Deus e que Deus garantiria o seu futuro. Muitas vezes nós nos preocupamos, nós ficamos ansiosos, preocupados. Mas Davi disse que Deus estaria cuidando do seu futuro. Ele estava confiante quanto aos seus dias futuros. Você se preocupa muito? Hoje nós estamos vendo, nós cristãos, estamos vendo essa questão da pandemia. Estamos vendo um monte de coisa acontecendo. Estamos vendo o mundo se curvando naquilo que a ONU dita, aquilo que o Conselho Mundial de Saúde ordena. Não se pode pensar o contrário. E a gente vê, talvez, uma trama por cima disso, talvez para dominar, para vir um líder mundial. E a gente fica preocupado. Mas eu diria para você, o nosso futuro não está nas mãos de organização nenhuma e de nenhum líder mundial. O nosso futuro está garantido nas mãos de Deus. Vale a pena pensar nisto. Vou encerrar rapidamente. Entre outras coisas, independente do que passamos, aprendemos que Deus é benigno, Deus é fiel, Deus é justo, Ele é justo de juízos, Ele é provedor e Ele é Senhor do nosso futuro. Eu pergunto para você, vale a pena continuar servindo esse Deus? Claro que vale. Eu sempre costumo dizer que eu gostaria de ter começado a servi-lo mais cedo. Me arrependo de uma coisa, de não tê-lo servido antes. Mas
fui alcançado a tempo. Irmãos, amigos, vamos continuar firmes. Você que não tem Jesus como Salvador, aceite a Jesus e comece o mais rápido possível a servir e a honrar este Deus. Irmãos, nesse momento, façam os pedidos de oração e se ajoelhem e estejam orando. Orem pelo nosso futuro, pelo nosso país, pela igreja, por sua família, pelos seus queridos. Motivos para orarmos não faltam. Que Deus abençoe vocês e que atenda os desejos e os pedidos dos corações de vocês. Amém.